Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, elevemos os pensamentos a Jesus, rogando ao Mestre que nos abençoe nos nossos estudos dessa noite, nos inspirando, nos auxiliando na compreensão do seu Evangelho de luzes e de bênçãos. Abençoai a todos que se encontram aqui presentes, encarnados e desencarnados. Amparai, Jesus, os nossos lares, os nossos familiares. Amparai os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, que se encontram pelas ruas, reclusos. Enfim, que o vosso amor possa cobrir toda a humanidade, amparando a todos os que sofrem. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito é o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 17, do evangelista São Lucas: benditosos, carregar a sua cruz é o título. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25, e Mateus, capítulo 10, versículos 38 e 39, e João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Da questão de número 895 do Livro dos Espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos os admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Passamos a palavra para o João Flávio, para que ele inicie os comentários.
tardiamente. Bem, meus irmãos, Jesus usou de palavras aí fortes, né? Quando ele disse: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, são palavras aí, são uma advertência de Jesus. Tome a sua cruz e venha. Bom, nossas cruzes, o que são as nossas cruzes? Nossas cruzes são os problemas que nós temos de enfrentar na vida, como, por exemplo, conviver com um marido difícil ou com uma esposa difícil, conviver com filhos exigentes, grosseiros, também difíceis, conviver com parentes desequilibrados, enfrentar, por exemplo, situação de falta de recursos, de pobreza na vida, né? Enfrentar doenças de cura difícil ou mesmo sem cura, enfrentar acidentes na família, enfrentar a morte de entes queridos, enfrentar durante muitos anos uma profissão ou então um emprego ruim, mas que foi o único que conseguimos encontrar. Ter vontade de estudar, mas não conseguir pagar, não ter recursos para pagar a escola, precisar de uma moradia mais próxima do trabalho ou mais espaçosa e não conseguir adquirir. Bom, e Jesus também disse: renuncie a si mesmo. Né? Renuncie a si mesmo significa: abra mão de seus desejos, aceite as provas da vida. Né? As nossas cruzes, elas têm a sua razão de ser. As causas das cruzes, muitas vezes, elas estão em vidas passadas. Então, por exemplo, a pessoa não casa com um cônjuge difícil à toa, não é obra do acaso. Esse cônjuge difícil, normalmente é a pessoa que nós estragamos em vidas anteriores, que nós maltratamos, então ela ficou difícil em função dos maus tratos que infligimos a ela. Os filhos difíceis, às vezes, são filhos que foram abandonados, que não demos para eles, em outras vidas, uma boa educação moral. Então, agora nós somos obrigados a tolerá-los nessa vida. Bom, o mundo não é uma colônia de férias, né? Nós não estamos num hotel de lazer. Vivemos ainda num mundo de expiações e provas. Bom, em outras palavras, nós vivemos num purgatório. Então tem gente que acha que o purgatório é um lugar lá e que aqui não é purgatório. Aqui é o principal purgatório, né? Purgatório é um lugar de purificação de almas. E antes dessas almas serem admitidas no mundo melhor. Então, se estamos vivendo no purgatório, quando saímos daqui, nós vamos para um mundo melhor. Então, a gente não pode ficar triste de estar vivendo no purgatório, né? Bom, então nós estamos aqui na Terra passando por uma purificação. Aqui é um lugar de purificação. Bom, nós somos ainda imperfeitos, basta fazermos um exame em nossas próprias consciências. Nós já perdoamos 100% das ofensas que recebemos? Já toleramos pessoas imperfeitas?
Já toleramos parentes difíceis? Já somos brandos e pacíficos, como Jesus recomendou? A resposta a essas perguntas é clara: não. Então, nós necessitamos ainda de vivermos num lugar de purificação. E as dívidas que nós contraímos em vidas anteriores, nós já pagamos todas. Essas dívidas são os nossos karmas, né? É da lei do retorno. Aquilo que eu faço volta. Então, fiz o mal volta. Então, é claro que nós ainda não pagamos as dívidas que nós contraímos ao lado de milhares de vidas, né? Bom, então foi por isso que Jesus disse: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele disse: enfrente as dificuldades da vida, enfrente o seu karma, conviva bem, perdoe os parentes difíceis, controle o seu gênio difícil, o seu gênio forte, paciência com os problemas, paciência com as pessoas com as quais você convive, trabalha. Renuncie a seus desejos, às suas vontades. Aprenda a calar-se, aprenda a ouvir, a servir. Pague o mal com o bem. Certa vez, uma mulher chegou perto do Chico. Isso é uma lição, está no livro Debaixo do Abacateiro, um livro aí, contando aí passagens da vida de Chico. E estava comentando aquela passagem evangélica, onde Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? E então Jesus respondeu: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bom, então a mulher chegou lá perto do Chico e falou: Chico, não perdoo mais meu marido, não aguento mais. Eu já perdoei meu marido mais de 70 vezes 7 vezes. Aí Chico, daquele jeitinho brando dele, falou: homem, Emmanuel está aqui do lado, né? E ele está dizendo que para a senhora perdoar 70 vezes 7, mas cada ofensa de seu marido. Não é para perdoá-lo 490 vezes no total, não. É cada ofensa dele, a senhora tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Bom, então, depois que nós já estivermos fazendo só o bem, a lei do retorno só vai nos trazer coisas boas, né? Isso tem um nome, é o karma positivo. Karma negativo é quando eu fiz coisa má em vidas anteriores, já nessa mesmo, e aí recebi aquilo de volta. Agora, quando a gente só está fazendo coisas boas, o nosso karma é positivo. Quer dizer, eu faço uma coisa boa, ela vem de volta. Faço outra coisa boa, ela vem de volta. Então, nossa vida fica outra, né? Fica boa. Um dia, todos nós vamos chegar lá, mas é claro que temos de caminhar bastante. Bom, Emmanuel, numa de suas obras, ele fala aqui sobre, dá alguns exemplos de karma, de cruzes, né? De cruzes. Os fardos que nos cabem transportar a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, muitas vezes contêm as dores das grandes separações, as farpas do desencanto,
as provações em família, os sacrifícios mútuos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro, ou seja, a escravidão a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando em vão a ajuda alheia. Então, tem muito fardo, tem muita cruz para a gente carregar. Bom, nós temos de lembrar que, além de dizer, tome a sua cruz e siga-me, Jesus também fez uma outra afirmação. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, o meu comando, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, quer dizer, o meu comando, e leve o meu fardo. Então, ele está dizendo que o seguinte, que se você segui-lo, o seu fardo, o fardo de Jesus, não é tão pesado, né? O que significa então, vinde a mim de Jesus? Significa, viva de acordo com os meus ensinamentos, perdoe, tolere, ajude, colabore, renuncie. Então, fazendo isso, os nossos sofrimentos serão atenuados. Quer dizer, quem vive de acordo com o Evangelho, atenua aí os seus sofrimentos. As cruzes que nós temos de carregar, Deus não pode tirá-las de nossos ombros, mas Ele pode aumentar as nossas forças para que consigamos suportá-las, carregá-las. Então é isso que a justiça divina faz, né? Então vamos orar pedindo forças para a gente suportar o fardo e não querer jogar o fardo fora, como fazem aqueles burros cansados ou teimosos da tropa, que quando não querem carregar lá aquele fardo, aquele balaio cheio de mercadoria que eles carregam, eles pulam, saltam e jogam fora. Então nós não podemos fazer como esses burros intolerantes, né? Bom, há uma lição que nós vamos ler para terminar a nossa participação. Essa lição é uma lição muito boa para quem está achando que o peso de sua cruz está muito elevado. É uma lição chamada O Salão das Cruzes, que está num livro de Humberto de Campos. Essa lição é a seguinte: li aí certa vez, num conto delicado, que uma mulher, em meio de sofrimentos acerbos, apelara para Deus a fim de que se modificasse a volumosa cruz da sua existência. Como a filha de Cipião vira nos filhos as joias preciosas da sua vaidade e do seu amor, mas como Níobe é uma figura da mitologia grega, mas como Níobe vira-os arrebatados no torvelinho da morte, quer dizer, uma mulher que perdeu seus filhos, impelidos pela fúria dos deuses. Tudo lhe falhara
nas fantasias do amor, do lar e da aventura. Quer dizer que o casamento dela não foi bom, os filhos morreram, né? Então ela só teve na vida infelicidade. Senhor, exclama ela, quer dizer, então ela faz uma prece. Por que me deste uma cruz tão pesada? Arranca dos meus ombros fracos esse insuportável madeiro, quer dizer, tira dos meus ombros essa cruz de peso insuportável. Mas, continua, nas asas brandas do sono, a sua alma de mulher viúva e órfã foi conduzida a um palácio resplandecente. Então ela dormiu e foi transportada em sono até as portas aí de um palácio. Um anjo do Senhor recebeu-a na entrada com a sua bênção. Uma sala luminosa e imensa lhe foi designada. Toda ela se enchia de cruzes, cruzes de todos os feitios. Quer dizer que então ela foi levada por um benfeitor espiritual durante o sono a um palácio, e iluminado, resplandecente, e lá o anjo recebeu-a e mostrou para ela um salão imenso e falou para ela que naquele salão tinha cruzes de todos os feitios, de todos os tamanhos. E continuou dizendo: aqui se guardam todas as cruzes que as almas encarnadas carregam na face triste do mundo. Cada um desses madeiros, quer dizer, cada uma dessas cruzes, traz o nome do seu possuidor. Então, todo mundo que está lá na terra carregando as suas cruzes, aqui estão as cruzes dessas pessoas. Mas, atendendo à sua súplica, à sua prece, ao seu pedido, ordena a Deus que escolhas aqui, nesse salão, uma cruz menos pesada do que a tua. Então falou com ela: olha, aqui tem cruz de todo tamanho, de todo peso. E Deus mandou você escolher aqui uma que seja apropriada para as suas forças. Escolha aí. Bom, a mulher então pegou uma, pôs no ombro, achou pesada, falou: essa não dou conta de levar. Pegou outra, falou: essa também é muito leve, isso aqui não posso fazer, abusar aí dessa ordem de Deus que me manda escolher. E continuou, experimenta uma, experimenta outra, até que ela arrumou uma, falou: essa aqui tá boa, consigo levar, não pesa muito, mas também não é levinha ainda. E, então ela chegou, apresentando ao mensageiro divino a cruz de sua preferência, verificou que na cruz escolhida se encontrava esculpido o seu próprio nome, reconhecendo a sua impertinência e rebeldia. Quer dizer, o anjo falou com ela: olha, cada cruz dessa aí tem o nome de quem é o dono dela. Vamos ver de quem que é essa aí que você escolheu? Vira a cruz aí que eu etiqueto aí atrás dela aí. Aí ela pegou, olhou, o nome que estava escrito era exatamente o nome dela, Aí o anjo falou para ela: vai, disse-lhe o anjo, com a tua cruz e não descreias. Deus, na sua misericordiosa justiça, não poderia amassar os teus ombros com um peso superior às tuas forças. Então, a gente pode imaginar que ela então, viu que ela dava conta de carregar e que talvez ela estivesse desanimada, nervosa, achando que tudo na vida é ruim, mas que
colocando a cabeça no lugar, fazendo a prece, ela iria então reconhecer que suas forças conseguiam carregar aquela cruz que era a cruz que ela mesma havia escolhido. Quando que a gente escolhe as nossas cruzes? Antes de nascer. Antes de nascer é feita uma programação de nossa vida. E essa programação é feita no plano espiritual por setores, por departamentos onde trabalham espíritos benfeitores especialistas em programar as nossas existências. Então ali, quando a gente vai casar, aliás, a gente vai nascer, não tem acaso, é tudo planejado. Onde eu vou nascer, em que família, eu mereço um pai bom, mereço estudar, sim ou não, mereço um corpo perfeito, né? Vou casar, vou ter filhos, qual a profissão que eu vou seguir. Então, tudo aquilo é programado, né? Então, eles não colocam aí, esses espíritos benfeitores que programam nossas vidas, não colocam cruz muito pesada que a gente não dá conta de carregar. Então, nós recebemos uma cruz, a vida, né, que a gente consegue carregar. Então, repetindo aqui, nós não podemos pedir a Deus para retirar de nossos ombros a nossa cruz. Podemos pedir a Ele para nos dar forças, assistência para suportar a nossa cruz, os nossos sofrimentos e as nossas responsabilidades. Então, que Jesus nos abençoe. O ano é de 217 depois de Cristo. O local, alguma região próxima a Lyon, situado nas Gálias. A narrativa é a seguinte: coragem, meu Pai, estaremos juntos, a morte não existe e Jesus reina para sempre. Ajoelhando-se diante de Quinto Celso, que o contemplava embevecidamente, o cego compreendeu que o fim havia chegado e rogou: meu filho, ensina-me a orar. As chamas, porém, ganhavam o corpo do rapaz a contorcer-se. Celso, contudo, reprimindo o próprio sofrimento, falou calmo, banhado de paz: meu Pai, façamos a prece de Jesus, que Blandina pronunciava: Pai nosso que está nos céus, oremos em voz alta. As feras esfomeadas abocanhavam corpos e destroçavam vísceras humanas, aqui e ali, mas como se vivesse agora tão somente para a fé que eu iluminava a última hora, Tassiano, genuflexo, repetia a comovedora oração em voz alta: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O romano convertido não mais ouviu a palavra do filho. A cabeça de Celso tombara para a frente, desgovernada. Deslumbrado, porém, reparou que as almas dos heróis abandonavam os despojos
envolvidas em túnicas de luz, por entidades que mais se assemelhavam a formosos arcanjos aéreos. Beijou as mãos paternas como alguém que saciava saudades terrivelmente sofridas e tentava algo dizer, quando viu Blandina, Basílio, Lívia e Rufo cantando de alegria no grupo de espíritos venturosos em que estavam também Corvino, Lucano, Hortência, Silvano e outros paladinos da fé, todos a lhe dirigirem sorrisos de confiança e de amor. Por cima do corpo escuro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, centenas de almas radiantes seguravam-lhe ao estandarte, em que brilhava a saudação tocante e sublime: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Meus irmãos, minhas irmãs, é relembrando Emmanuel, no livro Ave Cristo, que nós iniciamos os nossos comentários dessa noite, e por estas e outras situações que a cristandade nos trouxe, é que nós entendemos por que os 4 evangelistas trataram ou retrataram esse ensinamento de Jesus, esse texto evangélico de Jesus. É por isso que nós entendemos que os 3 evangelistas, cujos evangelhos ficaram conhecidos como evangelhos sinóticos, e sinóticos do grego quer dizer sim, quer dizer juntos, e ópticos quer dizer visão, ou seja, aqueles evangelistas que tinham uma mesma visão, um mesmo entendimento, uma mesma, vamos dizer assim, uma mesma abordagem da vinda do Salvador aqui na terra, que foi Marcos, Mateus e Lucas, diferentemente de João, cujo evangelho foi posteriormente concebido, mas que ele não se esquece de colocar em seu evangelho esses ensinamentos e esse alerta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós, por curiosidade, vamos verificar o porquê da diferença desses evangelhos, e nós nos recorremos a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 284, em que lhe foi perguntado exatamente isso, a diferença entre o evangelho de João e os evangelhos sinópticos, né? O apóstolo João pergunta-se a Emmanuel: recebeu missão diferente da organização do evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? Ou seja, João recebeu uma missão diferente por parte do Cristo? E aí Emmanuel nos responde: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, ou seja, não há nenhum tipo de contradição entre os evangelistas, como partes indispensáveis de um todo, que é a obra do Cristo, é a boa nova de Jesus, esse todo. Mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino em sua sagrada missão universalista. Ou seja, João, que trouxe o seu evangelho depois, lá em Éfeso, quando estava cuidando de Maria, cumprindo a promessa e o pedido que Jesus lhe fizera de cuidar de sua mãe, trouxe um evangelho dito como poético, um evangelho cheio de sonhos, de previsões, de lembranças e ao mesmo tempo promessas de Jesus para toda a humanidade,
e não na visão abençoada e absolutamente correta dos demais evangelistas, que focaram especialmente as tarefas do Cristo durante a sua estada na Galileia. Os discípulos de Jesus, embora falando para a posteridade, eles dirigiam as suas visões do Evangelho de Jesus ao povo escolhido, ao passo que João se dirige ao mundo inteiro. Meus irmãos, nós vamos verificar que o evangelista Mateus, ele nos narra, a partir do capítulo 10 do seu evangelho, no versículos 16, que Jesus prepara os seus discípulos para as perseguições que certamente eles sofreriam, principalmente após a sua partida para o mundo espiritual. E todos, exceto João, foram trucidados, foram assassinados, alguns mais rapidamente, outros um pouco depois, alguns na própria Judéia, na própria Jerusalém, outros em Roma, como Pedro, mas todos haveriam de dar a sua vida para o Evangelho nascente. E não apenas isso. Os primeiros cristãos, como vimos aqui no livro Ave Cristo, narrado a partir do final do século I, a partir do momento em que o cristianismo ainda sofre, no momento em que o cristianismo, os cristãos, ainda sofrem intensa perseguição por parte do Império Romano. Nós vamos encontrar, inclusive, a descrição por parte do nosso querido Chico Xavier das razões pelas quais o Espiritismo veio através de um missionário de Jesus nascido na cidade de Lyon, que é a capital das Gálias, onde mais se trucidaram cristãos do que no próprio Império Romano, e é portanto ali que a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, haveria de nascer. No versículo 16 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar os seguintes ensinos de Jesus: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como os pombos. Jesus não apenas antevia as provações que os seus discípulos e que os cristãos sinceros e verdadeiros haveriam de passar, como também lhes aconselha a maneira através da qual eles deveriam agir diante dos próprios perseguidores. Acautelai-vos, continua Jesus, segundo as narrativas de Mateus, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E nós vemos aí, meus queridos irmãos, que a partir desse instante, o Cristo ensina a seus discípulos que raramente eles seriam aceitos pelas gentes, pelos povos, pelas pessoas, em especial pelos poderosos, pelos chamados intelectuais ou pelos felizes do mundo. Eles haveriam de ser perseguidos em todos os lugares em que eles se encontrassem, porque as sombras, percebendo a grandeza do ensinamento que o Cristo nos trouxe, sabedores de que esses ensinamentos transformariam o mundo, abriram um cerco para todos aqueles que ousassem desafiar essas sombras que se faziam presentes nos organismos estatais, na sociedade, entre as pessoas, a convivência das pessoas, razão pela qual todas aquelas criaturas de boa vontade pagaram em quase toda a sua totalidade, com a própria vida, para poder fazer com que o Evangelho de Jesus estivesse definitivamente plantado nos corações das pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus mostrava à posteridade, ao mostrar aos seus discípulos,
que eles teriam que ter como fortaleza em suas mentes, em seus corações, a certeza da vida espiritual, a certeza da vida após a vida após a vida física. Mesmo que essa vida física fosse caracterizada por perseguições, por injúrias, por incompreensões, mesmo que essa vida significasse a miséria, significasse estar atrás de uma sociedade que não compreendia definitivamente o que era o amor ensinado por Jesus. Então ele ensinou a todos que eles deveriam olhar para os céus, olhar para aquele reino que o Mestre prometia àqueles irmãos e irmãs que agissem com boa vontade e que procurassem amar os seus semelhantes da mesma forma que procuravam amar a Deus. Razão pela qual Cristo pediu desde aquele tempo que nós observássemos as prioridades da vida celestial, em detrimento das questões de natureza meramente físicas. E o Cristo aí não tinha palavras apenas para os seus discípulos ou para os cristãos que deram a sua vida nos círculos romanos nos 3 primeiros séculos até o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir de então, nós observaríamos a perseguição aos ideais de Jesus vir de uma forma diferente. Jesus lançava o seu olhar e os seus pedidos para a posteridade, para nós, espíritas do século XXI, do terceiro milênio, que deveremos enxergar as nossas prioridades aqui na vida, pelo menos de maneira equivalente àquilo que nos aguarda nos planos celestiais, que abdicássemos do materialismo exclusivo que tem caracterizado as nossas vidas nos séculos que passaram, que conseguíssemos enxergar a verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos, como destino de todos nós, e que por causa disso, sabedores que um dia regressaremos ao mundo espiritual, e nós então nos preocupássemos em dar à nossa existência uma especial atenção no que diz respeito às nossas necessidades de aprimoramento. É disso que se trata o Evangelho de Jesus. Hoje nós não temos mais os martírios nos círculos, nas ruas. Hoje nós não temos mais as perseguições de cunho religioso ou as incompreensões que cerceavam a nossa liberdade de outrora. Os nossos desafios como cristãos modernos, como espíritas cristãos da atualidade, são diferentes, mas não menos difíceis. Os desafios passam por uma intensa dificuldade em rompermos o materialismo que insiste em estar dentro de nós em alguma medida. E aqui, meus irmãos, nós nos valemos do Livro dos Espíritos, na questão que estamos estudando essa noite, quando perguntam a Kardec, postos de lado os defeitos e vícios que todos nós, em alguma medida, carregamos, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, e aí vem a pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição? Os Espíritos perguntam a Kardec, não são quais os sinais, não. Qual o sinal mais característico da imperfeição? E os Espíritos começam a sua resposta dizendo simplesmente o seguinte: o interesse pessoal. Esse interesse pessoal desmedido, cujo nome é egoísmo, que faz com que criaturas, conforme está aqui na resposta, que aparentemente de bem, que aparentemente elogiadas pela sociedade, são capazes de botar a perder a sua vida quando alguém afronta esse interesse pessoal. São pessoas educadas,
cidadãos polidos, cumpridores dos seus deveres, pessoas que andam de sobresseio erguido nas ruas e nas avenidas, que entram nas instituições imaginando ser cumpridores dos deveres sociais e terrenos, mas que, quando desafiados no seu interesse pessoal, são capazes de botar tudo a perder. Reflitamos sobre isso, meus irmãos. E aqui os Espíritos comparam esses irmãos, que podemos ser nós, em alguma medida, com toda certeza, a um artefato de cobre, brilhante e reluzente, mas que não suporta o contato com uma pedra de toque. Se arranha e o fundo aparece. Ou seja, esses irmãos mostram suas almas quando desafiados nos seus interesses pessoais. E é isso que tem impedido o mundo de crescer. É esse o cerco da atualidade. São esses os perseguidores cruéis que nos buscam e nos fazem perder as encarnações. São essas as fogueiras ou as feras que ainda residem de alguma maneira dentro de nós e que impedem a nossa felicidade ao final de uma existência. O interesse pessoal, o egoísmo, a tranquilidade. Quando dizia o nosso irmão, que durante muitos anos frequentou, é um dos fundadores dessa casa, o seu Zé Geraldo de Castro, que dizia: quando nós somos ameaçados ao estarmos sentados em nossa poltrona, a poltrona das nossas conveniências, das nossas conquistas. Ah, mas eu conquistei isso com muita luta, eu conquistei com muito trabalho, eu passei noites sem dormir para poder construir isso ou aquilo, e não admito que alguém venha e bote isso em risco. É evidente que precisamos defender as situações que nos dizem respeito, a família, os bens que constituímos honestamente. Precisamos defender a nossa honra, precisamos defender, enfim, as conquistas que alcançamos a partir das nossas lutas, mas que isso, meus irmãos, não signifique a perda da nossa identificação com o ideal de Jesus. E que nós saibamos de maneira definitiva que o Cristo não nos pede, porque sabe que nós não temos ainda condições de oferecer, que nós estabeleçamos a prevalência das questões de ordem celestial, das conquistas de ordem celestial, às conquistas do mundo, porque Ele sabe ainda da nossa pequenez, sabe que só um dia nós haveremos de ter renúncia suficiente para entregarmos um manto quando nos pedirem a capa, para darmos a outra face quando nos batermos na direita, entregarmos à esquerda, quando caminharmos 2, 3 ou 4 léguas, quando pedirem que caminhemos uma légua, ou quando soubermos compreender a ignorância humana, onde ela se apresente, ou em que situação ela nos desafie. E é com o exemplo dos cristãos de antigamente que nós precisamos refletir. É evidente que os cristãos eram criaturas preparadas, nem sempre. Esse livro, cujo trecho final eu acabei de ler para vocês, narra a saga de um pai e de um filho que reencarnam. O pai reencarna para ajudar o filho e pede para vir seu filho numa outra encarnação para poder auxiliá-lo, e com amor e com absoluta identificação com os ensinamentos de Jesus ele consegue fazer. Portanto, nós estamos sim preparados para a mudança final da nossa vida, para virarmos a chave da nossa evolução espiritual aqui na terra, meus irmãos. Basta que nós combatamos o interesse pessoal levado às alturas, como temos feito em vários momentos da nossa existência. Meus irmãos, nós não temos apenas os bons exemplos
partidos da cristandade. Nós também temos aqui situações no seio dos próprios discípulos de Jesus que se equivocaram diante da miopia que tiveram em face da missão do Cristo. Deixaram os interesses pessoais prevalecer, e esses interesses pessoais foram levados a tal dimensão pela ignorância do irmão, cuja leitura que faremos, que ele simplesmente entregou Jesus aos varapós do Sinédrio, imaginando uma missão absolutamente diferente que o Cristo viria cumprir aqui na terra. O seu nome era Judas Iscariotes. E o quinto evangelista do mundo espiritual, o nosso irmão X, nos traz aqui uma belíssima página do livro Crônicas de Aleluia, cujos trechos eu vou ler para os irmãos, para que vocês vejam pelo próprio depoimento do ex-discípulo de Jesus, como que a nossa visão equivocada do mundo pode colocar a perder as nossas conquistas, inclusive terrenas. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. Antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsêmanes, o jardim situado no Monte das Oliveiras, onde Jesus orou um dia antes de ser levado à cruz, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota sagrado, o monte que Jesus foi crucificado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio de todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cedron, silencioso rio, que deságua no Mar Morto. Como se suas águas mudas, buscando o Mar Morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi nessa circunstância que o espírito de irmão X encontrou, pensativo, uma entidade que em todas as ocasiões que podia buscava contato direto com a história na cidade dos profetas. Parece que as mãos de Tito, que destruiu Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra, e aí nós lembramos de Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 42, quando ia chegando, assim que via a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela. Quando Cristo chega a Jerusalém, conforme a narrativa de Lucas. E Mateus, no capítulo 27, versículos 37 e 39, retrata a previsão e ao mesmo tempo o lamento do Cristo em relação a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. E aí o mestre, na sequência, prevê aquilo que aconteceu no século 70, na era cristã, que foi o general, o imperador Tito, entrando em Jerusalém, abafando uma insurgência por parte dos judeus contra o Império Romano e destruindo Jerusalém, ficar pedra sobre pedra e espalhando os judeus num fenômeno conhecido como diáspora por todo o mundo. Nas margens caladas do Cedron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, avistei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é esse? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Esse é Judas. Judas? Sim, Judas. Os espíritos, às vezes, apreciam, não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás,
visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos passados. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor Jesus, meditando nos seus atos de outrora. Aquela figura de homem magnetizava. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, dizia irmão X, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. E aí vem a entrevista de irmão X com o espírito de Judas Iscariotes. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade, então, tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus. E aí, meus irmãos e irmãs, vem o cerne do nosso estudo dessa noite. Vejam a resposta de Judas, como ele se equivocou, enxergando de maneira míope apenas as questões do poder, da sociedade, do poderio do Império Romano, da necessidade de estar acima do bem e do mal, mesmo ele amando muito Cristo. Vejam só, em parte, ao dizer se era verdade tudo aquilo que estava nas Escrituras, né? Os escribas que redigiram os evangelhos e os escritos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Ou seja, vamos aqui ficar bem com os fariseus, com os judeus, né? Com o Sinédrio, desde que os judeus pagassem os impostos. E os sinédrios queriam se sobrepor sobre todas as pessoas para estender o poder de Herodes, né? Sempre a mesma história. O sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria, segundo a minha visão, nenhuma vitória com o desprendimento que ele tinha das riquezas. Com as suas teorias, ele nunca, segundo eu observava, poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então Judas via Jesus como um revolucionário. Ele viu Cristo como um ativista que viesse mudar a face do poder do mundo. Jesus falava no reino dos céus, falava na pátria celestial. Judas enxergava Roma, Judas enxergava apenas Jerusalém. Ele via Jesus então como alguém que tinha uma missão, como um político, um general qualquer, né? Planejei então, continua Judas, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria para um plano secundário e eu arranjaria colaboradores fortes para uma obra vasta e enérgica, como o que fez mais tarde. E aí vejam só, ele fala da história que aconteceu com o cristianismo, né?
O que ele queria fazer foi o que aconteceu mais tarde com Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então, ele conta que desesperou-se diante do golpe, não suportou, porque ele não entendera a visão de pacto, de reino de Deus que Jesus trouxera, e acabou se suicidando, como sabemos. Aí irmão X pergunta, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E aí vem, meus irmãos, a beleza do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui diante de um Espírito que há 2000 anos atrás condenou praticamente o Cristo à morte. E, no entanto, vejam o que ele diz: não, eu não consegui me redimir apenas pelo arrependimento. O remorso é o primeiro passo para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório de minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram, ou seja, terminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia, ou seja, da deslealdade e da traição. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV, na reencarnação, como nós sabemos, de Santa Joana d'Arc. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações na terra, sentindo na fronte o beijo do perdão da minha própria consciência. Então, meus irmãos, ele teve que abrir mão de tudo. Teve que abrir mão do poder, teve que ser crucificado, deve certamente ser queimado em fogueiras, nas reencarnações que se seguiram, para que ele pudesse obter o beijo do perdão da sua consciência, para que ele pudesse emergir numa nova criatura, hoje uma alma elevadíssima, certamente próximo aos círculos de Jesus, onde nós sequer temos condições de imaginar a grandeza, e que vem aqui humildemente nos dizer o seguinte: ele só teve condições de crescer no momento em que, em diversas encarnações, ele não apenas sofresse, mas, sobretudo, exaltasse o amor que Jesus ensinou em favor do seu próximo. Basta que nós leiamos, por exemplo, a vida de Joana d'Arc, que foi a exemplificação desse amor que Jesus nos ensinou. E aí ele continua, e nós apenas gostaríamos aqui de lembrar, nós vamos ler o restante, dizendo o seguinte: eu vendi o Cristo por 30 moedas e paguei por isso, e me redimi. Mas hoje em dia, eu ainda vejo Jesus na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que ainda hoje o abandonam. E aí ele lembrava de que apenas estavam ao lado de Jesus, ou do lado de Jesus, algumas poucas e heróicas mulheres. E, no entanto, mesmo que ele se lembre desses momentos que já ocorreram há mais de séculos, ele se lembra que Jesus ainda está sendo vendido criminosamente no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. E aí, meus irmãos, basta que nós façamos o exame do que a gente tem visto hoje. E aí não me refiro aos materialistas apenas, ou àqueles que não compreenderam o ensinamento de Jesus e o pregam por fachada. E aí nós espíritas temos que nos acautelar muito, acautelar com as fachadas, acautelar com a cobertura reluzente do pobre, que
corta a pedra de toque e mostra logo o seu fundo, que são os nossos defeitos, especialmente avantajados pelo egoísmo humano. E eu termino, meus irmãos, a minha preleção dessa noite, relembrando aquele que, talvez de maneira absolutamente inigualável, soube o valor de abandonar as realidades e os objetivos do mundo para se entregar à boa nova de Jesus. E nós lembramos aqui do nosso querido irmão Paulo de Tarso, nos momentos finais da sua vida aqui na terra, quando ele já havia testificado numa carta à cristandade que Jesus já vivia dentro dele. Eis então que, condenado por Nero a ser decapitado como romano que é, eis então que Emmanuel nos narra os momentos finais desse instante do nosso querido patrono, do nosso querido apóstolo dos gentios. O militar que chefiava a escolta mandou parar o carro e, fazendo descer o prisioneiro, disse hesitante: o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fossem sacrificados. Isso o soldado dizendo para Paulo de Tarso, que o prefeito dos pretorianos, ou seja, Tigelino, que era um acólito de Nero, por ordem de Nero, por sentença, ordenou que fossem sacrificados de imediato ao da morte dos cristãos, votados às comemorações dos círculos realizados ontem. Ou seja, ele morreu, ele ia ser executado no dia seguinte das comemorações nefastas do círculo em Roma. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem. Isso Paulo diz para ele, já ajoelhado, pronto para ser executado. Os discípulos de Jesus não temem os algozes, que só lhes podem aniquilar o corpo. Olha a noção de vitória final que Paulo de Tarso nos traz, já mirando o mundo espiritual, a tarefa que ele havia feito aqui na terra, as duras penas, e a recompensa que ele teria, conforme o Cristo lhe prometera, e a qual ele tinha absoluta certeza, né? Não julgueis que a vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar sem mais demora nos tabernáculos da vida eterna com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que um dia vos tomará contas, tanto quanto tomará contas a Nero e a Tigelino. Ao chegar ao local indicado, o cúmplice de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não deixo de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de sua lástima. Tendes antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podereis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá a vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes dos crimes tenebrosos de vossa época. Não tremai, cumpri o seu dever até o final. Meus irmãos, é com esse relato de Emmanuel, no livro Paulo Estevam, que nós terminamos aqui a nossa fala
nos mostrando de maneira muito clara por que os 4 evangelistas de Jesus, cada um a seu tempo, porque Mateus e João conviveram com Cristo, mas Marcos e Lucas não. Mas todos os 4 se preocuparam em reproduzir não apenas os ensinamentos do Cristo, mas as suas promessas. E essas promessas, meus irmãos, elas singraram os séculos, elas superaram os Césares, elas superaram aqueles que substituíram a tirania dos imperadores do passado, que substituíram os déspotas que caracterizaram a vida em todos os rincões da terra, cada um defendendo os seus interesses pessoais, como nos respondem os Espíritos na questão que nós estamos estudando essa noite, e ecoa hoje nos corações das criaturas de boa vontade, que se Deus quiser seremos nós, que iremos colocar os objetivos do Cristo acima das nossas visões, acima das nossas atitudes, porque Jesus venceu e haverá de vencer a todos aqueles que ainda não compreenderam, que como Judas um dia, como nós vimos na lição do teste de irmão X, também compreendeu a grandeza da missão de Jesus, a beleza do seu evangelho, da sua boa nova, de luzes e de bênçãos, numa perfeita identificação com as leis de Deus. Um dia também nós haveremos de compreender essa grandeza e haveremos de superar os nossos interesses pessoais, colocando pelo menos ao lado deles, e daqui um dia, quem sabe à frente, o amor aos nossos semelhantes, com a mais absoluta forma de nós vivermos o amor ao Pai. Que Jesus nos abençoe. Com os corações e o pensamento elevado ao alto, agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pela bênção do estudo e pelo tema que foi colocado aqui para nós hoje, pelos nossos irmãos João Flávio e eu, rogando ao Senhor, nos sustente, nos ampare e que tenhamos a coragem e a força de carregarmos a nossa cruz com bravura dentro dos ensinamentos do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para sempre. Assim seja. Com esta rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, vamos começar agora os trabalhos dos passos.